Tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais um Fala Dudu. E hoje vamos continuar com o tema de economia comportamental. Então eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho curiosos sobre desvios, né, do que a gente chama de racionalidade. E eu quero ver como é que vocês reagem a esses desvios. O primeiro deles eu acho que é bem conhecido, que é a gente olha para... Quando a gente vai comparar valores, a gente gosta de fazer comparação percentual e não em termos absolutos. Bom, o que importa para mim é se eu estou economizando R$100 ou R$200, né? Ou perdendo R$100, R$200. Não importa o quanto uma compra que eu faço, por exemplo, se o ganho de R$100, quanto que ele significa em termos relativos ao que eu estou comprando. Eu vou dar um exemplo. Só que para as pessoas importa. Esse que é o curioso. Né? A gente faz aquela conta de valor, a gente compara o valor que você está economizando, por exemplo, na compra de um bem, com o valor do bem, o que você tem na cabeça que vale aquele negócio. Se eu vou comprar uma geladeira, por exemplo, tá? R$1.000. E aí eu descubro que essa geladeira tem ela vendendo por R$900 numa outra loja, lá no quinto dos infernos, longe pra caramba, eu tenho que pegar trânsito, vou perder tempo, dor de cabeça, etc. Mas se é R$100, né, e a geladeira custa R$1.000, eu falo assim, pô, 900 para 1.000, acho que eu não vou lá não. Agora, a mesma diferença, ou seja, o mesmo ganho, a mesma economia de R$100 num outro item. O que importa para você é que você está economizando ou não R$100, certo? E o tempo que você está perdendo, tudo, claro. Mas se você vai comprar uma camisa social, e num lugar você olha a camisa, gostou daquela camisa e diz, essa camisa aqui ela custa R$200. Mas se eu pegar, do lado daquela loja que vende a geladeira, sabe, também tem uma outra loja que vende camisa. Se eu me deslocar até lá, vai dar uma dor de cabeça, tem trânsito e tal, vou perder parte da manhã. Mas se eu for até lá, a camisa lá custa R$100. Você fala, pô, R$100 contra R$200? É metade do preço. Né? Se é metade do preço, não. Esse cara aqui, ele tá querendo me roubar. Então eu vou pegar o meu carro, o táxi, sei lá, eu vou andar 1 hora até chegar na outra loja para comprar a camisa porque ela está custando lá a metade do preço. O que eu economizei num caso, né, que é R$100, é exatamente a mesma coisa que eu economizaria no outro, também R$100. Mas porque a geladeira custa 1.000, eu falar 1.000 para 900, mais ou menos, tá, não vale a pena. Mas vale a pena essa camisa de 100 para 200. Então isso daí é super uma coisa, uma curiosidade, né, na nossa escolha, que não é racional, não tem como se racionalizar isso. E você acaba fazendo esse tipo de coisa. Você provavelmente já fez algum dia na tua vida. A outra coisa interessante é que quando a gente vai analisar eventos, a gente dá muita importância para a saliência do evento. A saliência é assim, o quanto ele aparece, o quanto que ele nos choca, mesmo que seja um evento de probabilidade baixíssima. E aí o caso mais típico é a viagem do avião. Quando cai um avião em algum lugar e... né, queda de avião em geral é fatal, morre todo mundo dentro do avião, fala, nunca mais viajo de avião. Todo dia morre alguém lá no Brasil, mais de alguém, né? Todo dia, 60 mil mortes por ano no trânsito, morre alguém dirigindo o carro. É super perigoso sair de carro na rua. Mas porque o evento não é saliente, ele assim, não aparece lá no jornal à noite, aquelas 300 pessoas, que o avião em chamas, etc., a gente atribui uma probabilidade intrínseca diferente para esse tipo de evento. Ou seja, é mais perigoso você andar de carro do que você andar de avião. Só que, quando um avião cai, é aquilo, morre todo mundo, né? Quando o avião cai, aparece no jornal, aquelas cenas são super aterrorizadoras, etc. Então a gente dá mais relevância do que deveria dar para isso daí. Mesma coisa ataque terrorista. Ataque terrorista é horrível, mas qual que é a probabilidade de acontecer? Morre todo mundo, é aquilo, ficar dias passando no jornal. Qual que é a probabilidade de acontecer um ataque terrorista? Assim, isso tem que ser alguma coisa. Não vou mais para Paris porque ia fazer uma viagem, juntei dinheiro, 2 anos, não vou mais porque teve os ataques lá que morreram não sei quantas pessoas. Qual que é a chance disso daí acontecer? E mais, ataque terrorista, por exemplo, desloca uma quantidade de recursos de segurança para isso daí enorme, não justificável pela probabilidade ínfima de acontecer um ataque dessa natureza. Então, a gente reage demais, né? A gente toma precauções demais contra eventos que marcam muito a gente. Então isso deixa uma impressão muito forte, a gente se confunde na hora de atribuir
probabilidade, risco para esse tipo de evento acontecer. Então essa é outra coisa importante. Em economia, essa economia comportamental parece uma área nova, mas na verdade não é. Talvez a falha de mercado mais importante, a falha de racionalidade mais importante e que está aí sendo pesquisada há muito tempo, né, e que faz parte do nosso dia a dia, é a chamada inconsistência temporal. A inconsistência temporal é aquilo, é o seu eu hoje brincando, jogando contra o seu amanhã. E normalmente o seu hoje, ele não contribui para o bem-estar do seu eu amanhã. É aquela coisa da gente olhar muito para o presente. A inconsistência temporal, ela é basicamente o seguinte: eu hoje faço uma promessa ou coloco uma ameaça de que se isso não acontecer, eu não farei aquilo. Amanhã, e chega lá amanhã, você troca, você não cumpre a promessa. Tá bom? Isso é o que eu chamo de inconsciência temporal. É você meio que jogando contra você mesmo. E tem algumas medidas para você que você pode tomar no seu dia a dia para lidar com inconsciência temporal. Por exemplo, o mais típico é essas dietas, né, de emagrecimento ou ginástica e tal. Eu vou a partir de amanhã, ou a partir da segunda-feira, a partir da segunda-feira eu vou passar a comer salada no jantar e vou correr todo dia de manhã. Aí chega a segunda-feira, vira na próxima segunda-feira que você vai começar. Então, essa coisa da gente procrastinar é uma coisa muito relevante para o bem-estar do dia a dia, para a política econômica também, eu já vou daqui a pouquinho dar um exemplo disso daí, mas é muito relevante para o nosso dia a dia e a gente tem que aprender a controlar esse nosso eu presente, afobado, que tenta atrapalhar o nosso eu futuro, né? No caso da saúde, por exemplo, da nossa própria saúde. Então, a promessa que você faz hoje, de que a segunda-feira vai começar, ela não é crível, né? Você não consegue, chega lá no futuro, você não consegue cumprir. Por quê? Porque a saúde, assim, o futuro está sempre mais distante, né? Agora eu quero comer, agora é aquela gratificação de curto prazo, a gente não consegue resistir a isso. Isso é um exemplo de racionalidade. Então, você toma algumas medidas, você pode tomar algumas medidas para impedir o efeito deletério dessa sua tendência a dar muita importância para o curto prazo e aí descumprir as promessas que você faz com você mesmo. No caso da alimentação, é o seguinte: eu vou comprar um docinho, eu vou deixar lá, só vou comer no sábado. Não, você não vai comprar um docinho, não vai ter doce na sua casa, não vai ter refrigerante na sua casa. Então você tem que tentar dar um passo a mais, sabe, no comprometimento, um passo atrás disso, e falar: olha, na minha casa, por exemplo, não entra chocolate, né? Ou no caso da ginástica, o que algumas pessoas fazem para tentar se forçarem a ir, né, é fazer vou fazer um plano que eu pago um ano e se eu não for, eu estou perdendo dinheiro. E aí a tua consciência fica te massacrando e você acaba indo na ginástica. São tentativas de lidar com o problema de inconsistência temporal, com esse problema de falar: olha, eu vou começar a fazer isso daqui na segunda-feira, chega na segunda-feira, não, deixa para depois. Com essa coisa, a nossa tendência a procrastinar. Não é uma coisa com o aluno, né? O aluno que estuda na véspera da prova. É pior para ele, é pior para o aprendizado, o cara fica nervoso, mas ele não consegue, ele vai procrastinando, vai adiando aquilo para a véspera da prova. O que seria uma tentativa dele fazer isso? Olha, eu vou chegar em casa todo dia às 4 horas, de 4 às 5 eu só vou estudar, não posso fazer nada. Mãe, tranca o meu celular em algum lugar de 4 às 5. Tá? E esconde a chave. É isso que a gente chama de inconsistência, o problema de inconsistência temporal e uma solução para ele. Isso começa lá na literatura, é muito citado o exemplo da Odisseia, né? Do livro do Homero, no qual Ulisses está voltando para casa e tem o canto das sereias, e o canto das sereias é uma coisa absurdamente encantadora. Você quer ouvir o canto das sereias, só que a sereia ela começa a cantar, você mergulha e ela te mata. A sereia vai lá e acaba com você. Você morre se você mergulhar com o canto da sereia. Então, o que o Ulisses, esperto, faz? Fala assim: olha, eu quero ouvir o canto da sereia, porque eu quero ter essa experiência, só que vocês vão me amarrar num poste. Aí ele pede para os marinheiros, os marujos, amarrarem ele no poste, então ele ouve o canto da sereia e não consegue, né? Ele quer, mas não consegue pular para o mar, pular para os braços das belas sereias. Então, Ulisses, assim, ele consegue resolver o problema de inconsistência temporal dele. Ele gostaria de ficar lá ouvindo o canto da sereia, desfrutando o canto da sereia, mas não mergulhando. Só que isso é impossível, ele sabe que não vai conseguir essa promessa. Então ele toma uma solução radical, que é amarrar as próprias mãos, né? E manda os marujos, a propósito, manda os marujos colocar cera no ouvido, que os marujos não vão ouvir o canto da sereia. Só ele, o Ulisses, vai ouvir. Tá, ok? Então essa historinha de amarrar as próprias mãos ficou muito, né? Em ciências sociais, em economia principalmente, a gente usa a mesmo tipo de comparação. Fala assim: olha, faz alguma coisa para você amarrar as próprias mãos. Por exemplo, um banco central que não consegue de jeito nenhum controlar a inflação, fazer política monetária, porque tem a pressão do governo,
né? O déficit fiscal está alto, ele vai imprimir moeda, vai dar inflação. Ele fala assim, olha, então é o seguinte, vamos amarrar as próprias mãos. O que seria amarrar as próprias mãos? Estou amarrando de novo. O que seria amarrar as próprias mãos no caso da política monetária? É um Banco Central, por exemplo, adotar a moeda de um outro país. É uma solução radical? É uma solução que tem custos? É. Você mata a inflação com essa solução? Mata. Por quê? Porque você não tem como, na hora da tentação de imprimir moeda, você não tem como fazê-lo. Você está com as mãos amarradas. A sua moeda é a moeda do outro país. Às vezes nem isso funciona, né? Você vê vários casos do país, fala, olha, ele está lá numa dolarização ou num currency board, né, que a gente fala, como era a Argentina aí nos anos 90, só que o déficit fiscal está grande, ele precisa alguma hora, né, resolver a questão do déficit. Olha, eu vou romper o currency board para poder imprimir moeda. Só que a dificuldade de você fazer isso é maior, né? Você colocou na Constituição que não ia ter mais moeda. Então, para você voltar atrás nisso é mais difícil. Então, em certa medida, sim, funciona como um instrumento de comprometimento, uma maneira de você impedir que você faça o que é pior para você. Então, está precisando emagrecer? Nem vai na ala lá do supermercado onde vende chocolate. Não traz para casa dizendo, olha, eu vou me controlar e comer só no fim de semana. Então, isso é o problema de inconsciência temporal. Eu te dei um exemplo de aplicação dele para a política econômica. Há outros, tá? Mas acho que esse talvez seja o mais relevante, o mais conhecido, né, em política monetária. Eu queria terminar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte, por que muita gente tem um problema com essa coisa da irracionalidade, né, ou desses desvios da racionalidade? A gente sabe que eles existem, a gente sabe que eles acontecem. Essa coisa de você não conseguir se comprometer com um plano, né, um plano crível para frente, é super comum em ciências sociais, é super comum no seu dia a dia, né, a questão da ginástica, a questão do doce. Por que muito economista bom reluta, né, não gosta muito, né, se torce o nariz para esse negócio de economia comportamental? Porque a dificuldade que a gente tem com a coisa do não racional é que assim, só tem um jeito de ser racional. A gente entende como fazer um modelo em que o agente é racional. A gente entende que para várias situações do dia a dia, alguma coisa muito próxima da racionalidade se aplica, porque você vai errando, aprendendo, aí faz de novo e tal, então você acaba com o tempo, os erros sistemáticos desaparecem, que é o que é ser racional, é isso, né? Você não fazer, não errar, não ir contra você mesmo de uma maneira sistemática. De vez em quando você pode fazer uma burrada, né? Mas você corrige. Alguns economistas não gostam muito da área de comportamental, de novo, como eu falei, torce o nariz, porque se você abandona a racionalidade, para onde você vai? Existem 1001 maneiras diferentes de você ser irracional. Eu posso ser irracional desse jeito, fazer aquela burrada, aquela outra burrada, ou não dar importância para aquilo, mas dar importância para aquilo outro. É um troço muito solto, é muito difícil de formalizar. Na hora de botar no modelo matemático, é complicado. Assim, que aspectos da irracionalidade você vai escolher? Eu estou dizendo que isso é justificativa para a gente não dar importância para essa área. Eu acho uma área super importante. Eu tô colocando aqui o que alguns economistas importantes, por que eles veem não com muito bons olhos a questão da economia comportamental? Porque há uma dificuldade tremenda em você determinar assim, o que é ser irracional. O que é ser racional a gente sabe, é não cometer erros sistemáticos e tal. E no modelo matemático é muito claro o que isso é, para que isso se traduz. No caso da irracionalidade a gente não sabe. Assim, a gente tem que dizer, não é que não sabe, tem milhões de possibilidades. Então fica um negócio meio vago mesmo. E essa é uma dificuldade com essa área. Então, pessoal, esse era o nosso vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões. Não esquece de curtir, de se matricular aí, de visitar a gente nas outras mídias sociais. Um abração, até a próxima.